Olá, amigos professores da revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos. A paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula deste trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Bom, e nesse trimestre nós estamos falando da revista Viver Mais, os desafios da adolescência. Esse é o nosso tema. E hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 3, o namoro que agrada a Deus. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é o tempo certo. Nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar que existem processos de maturidade que precisam acontecer antes que nós estejamos prontos para o namoro. Nós estamos baseando essa dinâmica em Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O material necessário para essa dinâmica serão duas frutas, tá? Uma madura e uma verde, ou não madura. Eu trouxe aqui duas bananas, uma banana bem verde e uma banana bem madura já, para consumo, tá? E você irá proceder da seguinte forma: você vai mostrar para a sua turma as duas frutas. Eu sugiro que sejam feitos com frutas que não sejam boas consumidas verdes, tá? Que ninguém consuma verde, por isso eu trouxe a banana. Bom, você vai mostrar para sua turma e irá sugerir para eles que eles irão comer uma dessas frutas ou fazer um suco, no caso de uma outra fruta, tá? E perguntar a eles qual das duas eles iriam preferir. Provavelmente, muito provavelmente, a maioria iria preferir comer a fruta madura, tá? A fruta que já está pronta para o consumo. Então você vai começar a discorrer sobre esse assunto e falar sobre essas duas frutas. E você vai dizer para eles que a fruta madura, a única diferença dessa fruta para essa fruta é o processo do tempo, é o processo de amadurecimento. Essa fruta já está há mais tempo amadurecendo do que essa. Essa ainda está muito nova, essa ainda está muito verde para ser consumida. Então, diga para eles que existe esse processo, existe o tempo de maturidade e cada um tem o seu tempo de amadurecer para viver aquilo que Deus tem para eles no namoro e futuramente num casamento. Então, diga para eles que essa fruta madura, ela está boa para o consumo e ela vai cumprir o seu papel de nos alimentar, ela vai cumprir o seu papel de ser um bom suco. Já essa não vai cumprir bem o seu papel se ela for utilizada neste momento, né? Porque precisa chegar o momento da maturidade dela. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando da lição de número 3, o namoro que agrada a Deus. No último trimestre nós estivemos estudando sobre Gênesis, né? E nós vimos no início, na criação, que Deus mesmo falou para o homem que não era bom que ele ficasse só. Deus criou a família, Deus é o arquiteto da família. E ele criou o relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Foi ele mesmo que estabeleceu isso. Porém, quando nós falamos sobre o namoro e sobre essa fase da adolescência, nós precisamos entender que existe um tempo certo para viver isso. Existe um momento certo para viver isso. Deus nos fez como seres relacionais. Deus nos fez para o relacionamento. Seja com amigos, né? É saudável para o homem, para a mulher, viver relacionamentos bons. Relacionamento com amizades, com vizinhos, com pessoas que nos cercam, com familiares. É muito saudável para nós vivermos esses relacionamentos. Porém, quando se trata especificamente do relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, é preciso tomar muito cuidado com a forma que nós entramos nesse relacionamento, com o tempo que nós entramos nesse relacionamento, qual é a nossa visão de mundo nesse momento, quando nós realmente embarcamos numa relação amorosa. Quando chega o tempo certo, é saudável sim para nós vivermos esse relacionamento. Bom, uma coisa que precisa ficar muito clara para nós, como cristãos, é que o namoro ele não é um momento qualquer, mas é um momento de conhecimento, é um momento de análise e de decisões muito importantes. O namoro ele não é simplesmente uma fase, de certa forma, que ninguém ligue, que seja de lado, mas é um momento muito importante para viver um matrimônio, um futuro matrimônio bom e agradável a Deus. Apesar desse momento do namoro não ser citado nas Escrituras, existem muitos textos bíblicos que abarcam informações valiosas e importantes a respeito
do matrimônio, a respeito do relacionamento entre um homem e uma mulher. E ele é para nós como um primeiro passo, né? Para que possa se casar e ter um casamento abençoado por Deus. Bom, nós precisamos deixar muito claro para os nossos adolescentes que o cristão ele não namora sem um propósito. O namoro cristão ele não é como o namoro do mundo, né? Em que muitos ficam de forma casual, em que muitos namoram por namorar, simplesmente para estar junto com alguém, para não ficar carente de atenção, carente de carinho. Então, o cristão ele não namora com os propósitos do mundo, mas o propósito do cristão ao namorar é sim se casar, é ter uma família, é construir uma família com alguém. E isso tudo estabelecido por Deus, isso tudo sendo aprovado por Deus. Então o cristão, ele precisa ter isso em mente. Os nossos adolescentes precisam compreender isso para evitar tantas coisas que as pessoas vivem por não esperar o tempo certo, por não ter propósito. Muitas vezes os adolescentes, eles sofrem com a espera, sofrem com esse momento da espera que é necessário para todos nós, o momento de amadurecer, o momento de esperar um pouquinho mais, o momento de viver sozinho por um tempo. Muitos vivem sofrimentos muito profundos por esse momento da espera e às vezes acabam se envolvendo com alguém sem propósito, sem objetivo algum. E isso é muito ruim, porque muitas vezes esses relacionamentos que começam sem objetivo, né, com uma pessoa que você mal conhece, que esse adolescente mal conhece, podem acabar trazendo desilusões e traumas para esse adolescente. Então nós precisamos aconselhar os nossos adolescentes sobre isso. Porque por causa de uma ansiedade por namorar, por causa de uma pressão social por namorar, muitos acabam sofrendo muitas coisas ruins nos seus relacionamentos, traumas que não precisavam ter vividos. Então é preciso ter muita calma na escolha da pessoa certa. É preciso analisar muito bem aquilo que nós estamos vendo nessa pessoa, se de fato essa pessoa é cristã, se de fato essa pessoa ama a Deus sobre todas as coisas, se de fato essa pessoa terá condições para ser um bom marido, uma boa esposa. E isso precisa ficar claro para os nossos adolescentes. É comum nós vermos hoje em dia muitos adolescentes descrentes do amor, descrentes do casamento, acreditando que isso não passa de uma história, que não existe isso para eles, porque eles viveram muitos traumas colecionados pela sua precipitação. Mas nós precisamos mostrar para eles que de fato eles têm um futuro em Deus e Deus continua tendo um futuro abençoado em família, um futuro abençoado no seu matrimônio, na sua área sentimental. Infelizmente, nos dias atuais, o inimigo investe muito para que os adolescentes pensem que casar é algo ruim, algo retrógrado, e pensem que o namoro é de qualquer maneira, para que eles possam, assim, sofrer as suas dores. Para viver mais, os nossos adolescentes precisam compreender que Deus não tem dores para eles no relacionamento, mas que Deus tem uma vida abençoada para eles, um futuro matrimônio abençoado e uma família firmada na palavra de Deus. Eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Teen Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é Como deve ser meu futuro cônjuge? Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo deste trimestre, da revista Viver Mais, os desafios da adolescência, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.